Agora vamos falar um pouco de derivadas, só algumas, tá? Para a gente relembrar. Tá? Primeira derivada, a mais facinha, a primeira que a gente aprende, é a regra do tombo. Então eu tenho x elevado a n vai ser igual a n, x elevado a n menos 1. Então o que acontece? O n cai e fica n menos 1 em cima. Tá? Então, qualquer polinômio que a gente for derivar, a gente faz isso. Veja que uma coisa é x elevado a um número. Outra coisa é um número elevado a x, ou uma função elevada a x. Tá? Veja aqui. Então, eu tenho a derivada de uma exponencial aqui, b elevado a x. Tá? Não cai o x nessa. Não tem a regra do tombo aqui. Aqui, essa derivada vai ser b elevado a x vezes ln de b. Tá? Isso acaba sendo uma das razões da gente usar a exponencial quando a gente vai resolver uma equação diferencial. Veja que se eu tenho, então, a derivada da exponencial, olhando aqui, como que ia ficar? Ia ficar, eu repito a minha função, a minha exponencial, ln de e. Só que quanto que é o ln de e? O logaritmo natural de e é 1. Então, a derivada da minha exponencial é simplesmente a minha exponencial. Tá? Da mesma forma, eu tenho a derivada do logarítmico natural, vai ser igual a 1 sobre x. Essas são algumas derivadas que a gente vai usar aí constantemente. Aproveito aqui e falo da regra da cadeia também. Então, a regra da cadeia ela se aplica quando a gente tem uma função composta. Por exemplo, uma função f que depende de uma outra função g de x. Veja que, diretamente, o f não depende de x. O f depende de g. Quem depende de x é o g. Tá? Então, quando eu faço a derivada de f em relação a x, eu não tenho como fazer, porque f depende de g, não depende de x. Quem depende de x é g. Então, primeiro eu tenho que fazer uma derivada de f em função a g, só que eu não quero saber a derivada de f em relação a g, eu quero saber f em relação a x. Então, eu faço derivada de f em relação a g e a derivada de g em relação a x. Tá? Então, vamos fazer um exemplo aqui. f de x é igual a e elevado a x quadrado. Veja que eu posso escrever isso daqui dessa forma. E elevado a g de x. Onde meu g de x é igual a x quadrado. Então, eu tenho que o meu f é uma função de g, que depende de x. E meu g de x é igual a x quadrado. Então, como é que vai ficar a regra da cadeia? Vai ficar df dx igual df em função de g, então vai ser e elevado a g vezes dg dx. O g é x quadrado dx. Aqui como é que vai ficar? Derivada da exponencial é ela mesma, então eu tenho e de g. Aqui eu tenho um polinômio, uso a regra do tombo, então cai o 2, fica x elevado a 2 menos 1, que é 1, eu posso só deixar o x. Então, essa minha derivada vai ser 2x e elevado, eu posso tirar o g e transformar em x de novo, x quadrado. Tá? Então, tome muito cuidado com a regra da cadeia, ela é fundamental para a gente entender aí as equações diferenciais. Tá? Veja que eu posso ter mais
função dentro de função. Então aqui, por exemplo, eu posso ter uma f de g de h de x. Então veja que f não depende de x, f depende de g. G também não depende de x, depende de h. Quem depende de x é h. Então quando eu faço df dx, primeiro eu tenho que derivar quem? O g. Só que eu não quero saber a derivada de f em relação a g. Eu continuo. Faço g. G não depende de x, depende de h. Só que eu não quero saber a derivada, essa aqui, em relação a h. Eu vou mais uma. Então eu vou cada vez mais entrando. Né? Veja que quando a gente faz aqui, primeiro eu faço essa derivada, depois essa. Perfeito?